se o Sol tivesse uma cor diferente? Para responder a essa pergunta, vamos repetir rapidamente o que aprendemos. Primeiro, o Sol tem todo o espectro de cores em seu interior. Segundo, nossa atmosfera é do tipo raios azuis? Não, raios vermelhos a qualquer momento. Portanto, você provavelmente já adivinhou o que aconteceria se o Sol fosse, digamos, vermelho. O mundo inteiro ficaria parecido com o que acontece durante o pôr do Sol. Nada mal, né? Não precisaríamos nem esperar o anoitecer para admirar o céu escarlate. Água laranja e uma lua vermelha brilhante. Sim, seria mais escuro do que estamos acostumados, mas ainda assim nada mal. Por sinal, um dia o Sol realmente ficará vermelho. Quando sua vida chegar ao fim, ele se expandirá e gradualmente se transformará em uma gigante vermelha antes de finalmente se extinguir. Mas, isso não será muito divertido para nós, então vamos torcer para não estarmos por perto para ver esse momento. Eu sei que eu não estarei. Tenho uma festa para ir. Ok, e se o Sol fosse verde? Bom, a verdade é que o Sol é verde. Aqui está o seu diálogo. Espere, está brincando comigo? Você não acabou de dizer que ele é branco? Por sinal, muito bem em perguntar isso. Não exatamente, amigo. O Sol apenas parece branco, mas tecnicamente ele tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius, e o comprimento de onda máximo do espectro do Sol corresponde à tonalidade verde-azulada. Mas para ter certeza de que o Sol é verde, precisamos abafar o restante do espectro visível. Assim, nossa atmosfera deixará passar uma cor verde pura. E o que acontecerá então? Bom, tudo será verde, e tudo também se tornará um pouco mais escuro. Convenhamos, não é fácil ser verde. Muito bem, vamos em frente. Agora vamos pintar o Sol de azul. Estrelas azuis de fato existem. Elas são chamadas de gigantes azuis. Felizmente, nosso Sol não é uma delas. Por que felizmente? Bom, porque se ela fosse uma gigante azul, seria uma estrela jovem, bonita, inimaginavelmente grande e muito, muito quente. Veja, nossa lógica vermelho é quente, azul é frio não se aplica às estrelas. As estrelas mais quentes são brancas e azuis, e as mais frias são amarelas e vermelhas. Sim, o nosso Sol é realmente muito frio, comparado a outras estrelas. Agora pegue a temperatura média de sua cidade e multiplique-a por centenas de milhares. Sim, estamos lutando contra o aquecimento global aqui, mas e as queimadas globais? Não, obrigado, gigantes azuis. De qualquer forma, vamos imaginar que o Sol ficasse azul. Como veríamos o mundo? Surpreendentemente, nada mudaria. Lembra que eu disse que a atmosfera dispersa a luz azul? É por isso que, nesse caso, tudo permaneceria quase o mesmo. Talvez o céu ficasse mais azul, mas não veríamos muita diferença. E, finalmente, a opção mais sombria, trocadilho intencional. E se o nosso Sol ficasse preto? Faça um estoque de lâmpadas e velas, porque não haverá mais luz. As pessoas usam eletricidade em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também não podemos mais ver a Lua, afinal, só podemos observá-la hoje em dia porque os raios do Sol são refletidos nela. Agora, a única coisa que ainda temos para iluminar nossas noites são as estrelas. Mas elas não nos ajudam muito. Ainda bem que esse cenário é totalmente irreal e não existem estrelas negras, certo? Bom, sim, não existem estrelas negras. Ainda assim, o nosso Sol acabará se tornando completamente negro um dia. E não estou me referindo a um buraco negro, estou falando de anãs negras. Você provavelmente já ouviu falar de anãs brancas, talvez até de 7 anãs. Quando uma estrela como o nosso Sol está prestes a terminar sua vida, ela se expande e se transforma em uma gigante vermelha. E então, perdendo gradualmente suas camadas superiores, ela se transforma em anãs brancas. Como elas não produzem mais combustível, esfriam lentamente. Tudo o que resta é um pequeno núcleo, vivendo sua vida e brilhando intensamente. E quando a estrela esfria completamente, certo, ela se transforma em uma anã negra. Mas você provavelmente nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque, surpresa, elas não existem. E não, eu não estava mentindo. O fato é que uma estrela precisa de cerca de 1 quatrilhão de anos para se transformar em uma anã negra. E o nosso universo ainda é um bebê, tem apenas cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, nenhuma estrela chegou a esse estágio ainda. Mesmo a mais antiga delas ainda emite um pouco de luz. É por isso que as estrelas negras são apenas uma teoria. E é improvável que algum dia vejamos uma estrela assim. Mas lembre-se do famoso ditado: as estrelas que vemos à noite já são fantasmas porque sua luz chegou até nós somente agora. Isso é um mito. Todas elas ainda estão vivas. Isso é um mito. Por que eu estou lhe contando tudo isso?
Vamos imaginar que o nosso Sol se transformasse em uma anã negra. Todo o sistema solar ficaria imediatamente mergulhado na escuridão absoluta. Também seria terrivelmente frio. A Lua sairia de sua órbita e se chocaria com a Terra. Espere, não. Vamos ignorar esse momento e supor que ainda estamos vivos. Felizmente não congelaríamos instantaneamente, como você poderia pensar. O núcleo da Terra tem sua própria temperatura, mais de 5.000 graus Celsius. Mas as temperaturas na superfície do planeta ainda assim cairiam imediatamente para 0 grau. O núcleo esfriaria gradualmente. A cada 2 meses, sua temperatura cairia 2 vezes. Em apenas 2 meses, a temperatura da superfície da Terra seria de 123 graus negativos. E em 1 ano chegaria a 270 graus negativos. A maioria das plantas desapareceria rapidamente, não por causa do frio, mas por causa da falta de fotossíntese. Outras viveriam um pouco mais graças ao oxigênio que ainda restaria na atmosfera. E, curiosamente, as árvores sobreviveriam por muito tempo. Elas têm um metabolismo lento e obtêm açúcar do solo. A camada superior dos oceanos congelaria muito rapidamente. Felizmente, essa espessa crosta de gelo isolaria as águas profundas, de modo que o oceano inteiro não congelaria por algum tempo. As criaturas marinhas estariam se saindo muito bem. Elas já existiam muito antes de nós e já estão acostumadas a mudanças loucas de temperatura, a falta de oxigênio e de alimentos, a pressões enormes e a outras alegrias da vida no fundo do mar. E quanto a nós, humanos? Em primeiro lugar, começaríamos a ficar doentes. Sem a vitamina D, as pessoas enfrentariam um grande número de problemas de saúde diferentes. Além disso, nosso corpo precisa da luz solar para produzir melatonina. Essa melatonina nos ajuda a entender quando devemos ir para a cama e acordar. Se as pessoas não tivessem esse hormônio, seus corpos ficariam muito confusos e não entenderiam se precisavam dormir ou não. Isso significaria insônia para muitas pessoas, mas ainda assim conseguiríamos sobreviver. Teríamos 2 opções: construir submarinos gigantes e descer até as profundezas do oceano, mais perto do núcleo da Terra, ou permanecer na superfície, vivendo nossas vidas em algum local onde tivéssemos fontes de energia geotérmica, na Islândia, por exemplo. Também poderíamos nos estabelecer perto de vulcões. O calor deles seria suficiente para nos aquecer por um longo tempo. Nossa visão se adaptaria à escuridão, mas em algum momento ela atingiria seu limite máximo. Portanto, precisaríamos nos acostumar a viver na escuridão total. Mas quem sabe, talvez nos adaptássemos a essa vida também. Qual opção você prefere? Viver no fundo do oceano em um submarino ou na superfície perto de vulcões? Por que tantas notícias sobre o Sol? Alguns dizem que o Sol está ficando zangado. Bom, o que isso significa exatamente? E devemos nos preocupar? Francamente, sim, devemos nos preocupar. Geralmente não é uma coisa boa ter muita luz solar. O seu componente ultravioleta é prejudicial à pele. É por isso que os humanos se adaptaram para um espectro de pigmentação da pele. Quanto mais luz solar houver, mais pigmentação precisamos para nos proteger. Chapéus grandes e, é claro, protetor solar de FPS alto e protetor solar sem óleo também ajudam, especialmente para pessoas de pele clara. Mas o que o planeta Terra vai fazer? Primeiro, vamos conseguir uma boa estimativa de até onde, provavelmente, irá essa zanga do Sol. O Sol geralmente passa por um ciclo ativo-calmo-ativo a cada 22 anos, com altos e baixos ocorrendo a cada 11 anos. Por que isso acontece, ninguém sabe. Simplesmente acontece. Provavelmente há uma razão, mas os cientistas ainda não descobriram. Eles sabem que a cada ciclo, o Sol inverte seus polos magnéticos. Isso por si só é bastante surpreendente, especialmente quando você considera que a Terra não inverteu seus polos magnéticos nos últimos 600 mil anos. Ultimamente, o Sol tem estado extremamente calmo, o mais calmo que já foi em mais de 100 anos, na verdade. Isso também é incomum. O ciclo ativo-calmo-ativo se transformou em um ciclo ativo-calmo-calmo. Mas isso está mudando, e é por isso que estamos notificando nossos amigos incrível-maníacos sobre o que esperar nos próximos anos. Os termos calmo ou ativo ou zangado referem-se à quantidade de radiação de alta energia que o Sol emite. Felizmente, a quantidade de luz visível que o Sol emite não muda muito. Isso seria um problema sério. Se o Sol ficasse apenas 6% mais escuro ou mais brilhante, a Terra congelaria ou fritaria. Observar manchas solares é a maneira mais fácil de medir a atividade do Sol. Quanto mais manchas solares forem visíveis, mais ativo ele está. Um gráfico, conhecido como diagrama borboleta, rastreia o padrão de 11 anos de atividade das manchas solares.
Ele mostra como as manchas solares desaparecem regularmente da superfície do Sol e reaparecem regularmente em outros locais. A NASA previu que o ciclo atual da atividade solar seria calmo, como o anterior, mas está começando a parecer que esse não é o caso. Atualmente, estamos no ciclo solar de número 25. Esse é o 25º ciclo solar de 11 anos desde 1755, quando isso começou a ser registrado. Espera-se que esse ciclo de atividade solar atinja o pico em 2025. O Sol já excedeu o número de manchas solares que a NASA havia previsto. Não parece que esse ciclo vai ser calmo. Parece que teremos uma radiação solar muito ativa na Terra nos próximos anos. No início de fevereiro de 2022, 40 dos 49 satélites de comunicação da SpaceX em órbita acima da atmosfera foram destruídos por uma explosão no Sol. O gás de plasma eletromagnético de alta velocidade do Sol, conhecido como vento solar, fez com que a atmosfera terrestre se comprimisse e os satélites de Elon Musk perderam sua integridade orbital e caíram de volta na Terra. As manchas solares parecem manchas escuras no Sol, mas não são escuras. Elas simplesmente não são tão brilhantes quanto a superfície da estrela. Para ter uma ideia melhor, pegue uma lâmpada acesa de 25 watts e segure-a na frente de uma lâmpada de 100 watts. A lâmpada de 25 parecerá escura. O mesmo acontece com as manchas solares. Essas manchas na superfície do Sol quase sempre vêm em pares. Isso ocorre porque elas são tempestades magnéticas no gás plasmático do Sol. Uma mancha solar será magnética positiva e a outra será magnética negativa. Entre as duas, que podem ser muitas vezes maiores do que a própria Terra, flui uma corrente elétrica que carrega consigo um arco ardente de gás ionizado. As erupções solares são outra coisa com a qual devemos nos preocupar. São poderosas explosões eletromagnéticas no Sol associadas a manchas solares. À medida que o gás de plasma superquente no Sol gira e torce, ele também torce as linhas de campo magnético nas manchas solares. Quando essas linhas quebram, uma poderosa explosão libera raios X e radiação gama na velocidade da luz. Gases visíveis também são liberados. As erupções solares têm um sistema de classificação de acordo com sua intensidade. As de classe X são as mais perigosas. Esse tipo pode causar apagões de rádio em toda a Terra e prejudicar satélites, astronautas em órbita e até mesmo passageiros em aviões de alta altitude. As explosões solares de classe M geram auroras espetaculares nas áreas dos polos norte e sul da Terra, enquanto as de classe C quase não têm efeito na Terra. Mas as explosões solares não são as maiores explosões do Sol. EMC significa ejeção de massa coronal, e essas são muito maiores do que as erupções solares e mais perigosas quando vêm em nossa direção. Como o nome indica, as ejeções de massa coronal são explosões que se originam na coroa do Sol. Elas lançam milhões de toneladas de gases ionizados quentes para fora da coroa. Coroa é a camada de gás fina e brilhante ao redor da superfície solar. É muito mais quente que a superfície do Sol. A superfície em si tem cerca de 5.537 graus Celsius, mas a coroa está em algum lugar entre 1 a 2 milhões de graus. O porquê e como a coroa é muito mais quente do que a superfície é outro grande mistério que os cientistas ainda precisam desvendar por completo. Uma teoria recente afirma que a coroa é aquecida por ondas sonoras e as reações nucleares do Sol fazem muito barulho. O projeto GONG, que significa Global Oscillation Networking Group, foi criado na Terra para monitorar as ondas sonoras no Sol. Legal, hein? Acontece que o Sol está tocando ou oscilando como um sino. E temos 5 locais de observação em todo o mundo. Um na Índia, um na Austrália, um nas Ilhas Canárias, um no Chile e um na Califórnia, que observam constantemente os mais de 10 milhões de ondas sonoras que se movem sobre e ao redor do Sol. Agora que o Sol está entrando em uma fase ativa, podemos esperar ver EMCs mais poderosos vindo em nossa direção. Os gases ejetados pelo Sol são ionizados e despojados de elétrons pelo calor intenso, o que faz com que formem uma tempestade de prótons capaz de viajar pelo espaço a velocidades de cerca de 800 km por segundo. Esses núcleos atômicos carregados positivamente serão principalmente bloqueados ou desviados pelo campo magnético que se estende ao redor da Terra. Nossa atmosfera não ajuda contra uma tempestade de prótons, embora o último quilômetro de ar acima da superfície terrestre pare os raios X nocivos das explosões solares. O vento de partículas do Sol só pode ser interrompido pela magnetosfera terrestre. Podemos esperar algumas auroras espetaculares ao redor dos polos magnéticos da Terra, e é muito possível que se estendam até as latitudes médias quando a Terra estiver se movendo através de uma ejeção de massa coronal. Atualmente, os Estados Unidos têm uma sonda espacial indo para a coroa solar.
Como a coroa do Sol se estende para fora por muitos milhões de quilômetros, a sonda Solar Parker, como é chamada, está cruzando 6,2 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela, ou cerca de 1/10 da distância até Mercúrio. A sonda está experimentando temperaturas de 1.315 graus Celsius, mas é mantida a temperatura ambiente perfeita. Um escudo térmico composto de carbono de 11 centímetros de espessura protege os telescópios e magnetômetros da sonda que medem a intensidade do vento solar. As 5 antenas que se projetam nos gases coronais são feitas de uma liga que pode suportar as temperaturas extremas da coroa. O recente ciclo duplo de calma do Sol é um pouco preocupante ao tentar prever quão ativo o Sol será nesse ciclo. As manchas solares desapareceram completamente de toda a superfície por um longo tempo. É como se as distorções magnéticas que geralmente vemos na fotosfera do Sol tivessem entrado em colapso em seu interior. O magnetismo intenso está vindo à tona agora e rompendo a coroa. O Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, está prevendo que esse ciclo solar, o ciclo 25, será um dos mais fortes de todos os tempos. O último foi muito calmo, com uma contagem de apenas 116 manchas solares. A média é de 170, mas a previsão para esse ciclo está entre 210 e 260 manchas solares, o que seria um dos ciclos mais fortes de todos os tempos. Podemos perder mais satélites para um vento solar mais forte. Também podemos esperar sobrecargas na rede elétrica à medida que a tempestade de prótons atinge o pico em 2025. Isso significa que devemos esperar uma interrupção em nossos serviços de internet, à medida que os prótons carregados positivamente entram nos fios e nos transformadores e os sobrecarregam. Em 12 de março de 1989, um poderoso EMC atingiu a Terra e criou estragos tremendos em nossas redes elétricas. Experimentaremos algo dessa magnitude em um futuro próximo? Bom, fique atento, incrível maníaco. Considere o planeta interestelar, o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmo. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter, e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis, se tiverem as condições certas. Então, como seria a vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária. Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos. Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade muito provavelmente estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz, bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas.
Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos? Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego, literalmente. Não teríamos ar. Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável. Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr do sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável. Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E finalmente estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia. Por fim, temos o último problema mais importante: encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe, mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera, aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É como tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar. E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente, parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades. Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias, o que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar, onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças à nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas, e ocasionalmente um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis. Quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas.
Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta, alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo, ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantêm as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo? De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada. Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra.